Olá, bom dia a todos e todas. Mais uma terça-feira de entrevistas. Meu nome é Marcelo Straviz, para quem não me conhece. Eu queria falar um oi para o pessoal que está ao vivo aqui assistindo a gente, que fiquem à vontade a fazer perguntas, como a gente faz, e para quem está assistindo a gente gravado, né, ou seja, logo depois, é um convite que eu faço para que vocês possam participar dessas oportunidades de fazermos essas entrevistas ao vivo, para aproveitar e fazer perguntas, enfim. Toda terça-feira, este ano, será assim, faça chuva ou faça sol, esteja onde eu estiver. Nesse exato momento, por exemplo, eu estou no meio do nada em Astúrias, na região norte da Espanha, né? E, enfim, o convite é justamente que a gente possa ter essa disciplina de que vocês possam saber que toda terça tem uma entrevista bacana que a gente organiza com pessoas interessantes, gente, gestor de organização, que é um foco que a gente quer dar nessas conversas, nessas entrevistas. Eu falo que eu não sou um bom entrevistador, e acho que eu não sou mesmo, mas eu consigo conversar bem, eu acho que eu sou um bom conversador nesse aspecto, então fica meu convite a que vocês possam participar além de hoje mesmo. Quem está aí também que possa dizer já de que cidade estão, de onde falam, ou seja, a Aline já falou aqui um oi, de Betim. Aline e outras pessoas também do Instituto Ramacrista já não sabe, já nem precisa perguntar, já sabe que a ideia é escrever e dizer em que cidade estão. Então isso é uma coisa bacana para a gente poder estar sabendo também de outros lugares, né? Robson de Maringá, enfim, vou começar agora a falar uns ois. Bom, me prolonguei demais, eu queria falar um bem-vindo aqui à Mirna, da Américas Amigas. A gente vai falar muito sobre Américas Amigas, mas principalmente da Mirna. Então eu queria que, antes de mais nada, você pudesse falar um oi para o pessoal, né? E se apresentar um pouquinho, Mirna. Quem que você é? Conte-nos um pouco. Oi, Marcelo. Oi, pessoal que está aqui ao vivo, né, nos assistindo, e para quem vai assistir depois. Meu nome é Mirna Halai de Andrade, eu acabo encurtando, e eu sou gestora da Américas Amigas, que é uma organização aqui do estado de São Paulo, mas que atua em todo o Brasil na causa de redução da mortalidade por câncer de mama. Ótimo, maravilha. Bom, como eu falei, para quem já me conhece de outros momentos dessas entrevistas, a gente faz essa primeira introdução explicando um pouco da organização, para na sequência a gente ir lá longe, lá na nossa infância, em alguns casos, né? E tentando costurar esse caminho que nos leva a estar onde a gente está hoje, né? Então a gente vai fazer uma coisa com você, Mira. Então, primeiro, conta um pouco mais sobre a organização para o Américas Amigas, que depois a gente vai voltar nela, né? Então, você me falou sobre o que vocês fazem, mas conta um pouco mais como é que é o cotidiano de vocês, o que é Só antes de você falar, é muito bacana ver lá no fundo da tela da Mirna os troféus de melhores ONGs, né? Ou seja, tem o pôster. Conta um pouco desse dia a dia de vocês aí, Mirna. Isso, a Américas Amigas foi fundada em 2009 por um grupo de mulheres, e é uma organização que foi idealizada por uma embaixadora americana no Brasil, naquela época, que, ao viajar ao Brasil, ficou consternada com a situação da mulher com câncer de mama no Brasil, com a desassistência, com a falta de acesso a exames. E, naquela época, o Hospital Albert Einstein estava fazendo uma pesquisa com o governo Bush, que mostrou que a mortalidade por câncer de mama no Brasil era muito mais alta que a dos Estados Unidos. Então, ela conta que, ao viajar ao Brasil e se deparar com essa realidade triste da mulher com câncer de mama, ela dizia para o marido: a gente tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. Aí, um dia ele falou: então vai e faz. E aí ela se juntou a um grupo de amigos e fundou a Américas Amigas, que começou, naquela ocasião, a doar mamógrafos. Então, são 23 mamógrafos doados no Brasil, de norte a sul do Brasil, literalmente, para hospitais públicos e filantrópicos. Depois disso, em 2012, a Américas Amigas começou também a treinar e capacitar profissionais da área de saúde, porque ficou evidente que não adiantava dar um equipamento bom para uma organização ou para um hospital que não tivesse gente capacitada para fazer bons exames. E o próprio... Eu ia te perguntar no meio, desculpa te interromper, Mira, mas quando você fala assim, doar um mamógrafo, não é doar um lápis, né? Quanto que é um mamógrafo? O mamógrafo, a base que a gente tem é mais ou menos $350 mil. 350 mil dólares, imagina. Mais de R$1 milhão. Muito mais, é mais de R$1 milhão.
né? Então, voltando à questão do treinamento, o próprio INCA dizia que a qualidade da mamografia não era boa no Brasil e as mulheres, quando chegavam ao serviço de referência, tinham que refazer os exames e, com isso, a Américas Amigas começou a treinar técnicos, depois treinou médicos mastologistas, radiologistas, gestores de serviços de imagem públicos também, que era uma grande carência, e mais recentemente começamos também a treinar médicos da atenção básica, enfermeiros da atenção básica, agentes comunitários de saúde, para ajudar a suprir essa falta de treinamento e capacitação, principalmente pensando nas regiões norte e nordeste do Brasil. Legal. Bom, como eu disse, a gente vai voltar ao assunto do Américas Amigas, toda essa grande aventura, né, de conseguir recursos para doação de mamógrafos, todo esse trabalho agora de capacitação, mas quando que você chegou nisso? Foi logo no início? Como é que foi esse começo da sua relação com Américas Amigas? Então, é uma história, assim, engraçada, interessante, eu diria, porque Américas Amigas começou em 2009 e eu cheguei em 2011, porque eu tinha, naquela época, uma empresa de recrutamento de profissionais com uma amiga, psicóloga, e eu fazia parte administrativa dessa empresa, e ela ficou grávida. A Américas Amigas já tinha recrutado uma funcionária, usado essa empresa, essa agência nossa, para recrutar uma funcionária. Essa minha sócia ficou grávida, a Américas Amigas precisava de uma gerente que falasse inglês, que tivesse, então, a job description era bem específica e o salário não condizia com tudo aquilo que estava se pedindo, e eu vi que eu não ia conseguir encontrar uma pessoa daquele nível que a Américas Amigas precisasse para ganhar o que a Américas Amigas estava oferecendo na época. Conversei com ela, que por estar grávida tinha uma vida muito agitada, e ela concordou comigo que ela precisava de um tempo para cuidar dessa gravidez e de um outro filho pequenininho, e eu me candidatei à vaga de Américas Amigas e me tornei a gerente da Américas Amigas. Eu nunca tinha tido um trabalho com carteira registrada CLT na vida, porque eu fazia pesquisa também na USP, e foi o meu primeiro emprego, então, formal, né? Dava aulas também de inglês, mas tudo informal. Então, eu digo que essa agência é um case de sucesso que conseguiu colocar uma pessoa aos 45 anos que nunca tinha tido uma carteira assinada e já entrou como gerente de uma organização social. Que bacana. Não sabia dessa história, Mila. Muito legal. E você, mas você naquele momento você achava que você ia estar só uma espécie de mandato tampão, você ia ficar um período, ia sair, ocupar um espaço, ou você já falou, não, agora que eu estou entrando, eu quero mais ficar? Qual que estava na tua cabeça isso? Né? Agora que eu estou entrando, eu quero mais ficar, porque eu sou assim, Marcelo, quando eu abraço, eu vou e não largo mais. Na época, eu fazia também engenharia ambiental, e aí a Américas Amigas veio com muito trabalho e foi um enorme sacrifício eu terminar essa engenharia ambiental, mas eu terminei porque eu não costumo abandonar o que eu comecei. Eu dou um jeito e vou em frente, foi isso que eu fiz em relação a Américas Amigas. Quando eu me formei como engenheira, 6 anos depois, eu já estava tão envolvida com a causa, com o terceiro setor e a causa de câncer de mama, que eu acabei ficando. Na verdade, em nenhum momento eu pensei em abandonar Américas Amigas para ir para a engenharia ambiental, que era o plano B. Sou bióloga como primeira formação, genética humana como mestrado, mas eu já me encontrei muito na causa do câncer de mama e no terceiro setor, porque eu acho incrível, assim, eu falo que é um presente na vida da gente você trabalhar para poder ajudar o outro e não necessariamente dar dinheiro para uma empresa, né? Ajudar a aumentar o lucro da empresa, lutar para ajudar quem precisa muito da nossa ajuda, né? Eu sou muito
muito entusiasmada com o terceiro setor, com todas as causas e com todas as pessoas que se dedicam a ajudar a quem precisa de ajuda. Legal. Você conhece algum... como eu te falei, eu não sou entrevistador, eu sou conversador aqui, né? Você conhece a Tami do GRAAC, não? Que foi uma das primeiras que a gente entrevistou, inclusive. A Tami, não conheço pessoalmente. Eu já visitei o GRAAC, conheço o hospital, conheço o trabalho dele, sou doadora do GRAAC, né? Então. Física, porque eu não conheço. Você falando, eu quero ser eu junto vocês duas para trocar uma ideia. Quando for aí para São Paulo, a gente marca um encontro, toma um café os três. Vamos. Porque vocês têm esse brilho no olho que eu adoro ver em pessoas, né? Vocês duas têm esse brilho no olho, é muito legal. E vocês são excelentes gestoras, né? Estou aqui babando ovo para vocês, mas é porque, de fato, eu acho isso, né? Então, eu até imaginei, falei, será que elas se conhecem? Mas, então, é uma excelente oportunidade de vocês conhecerem e saber da existência uma da outra, como fazem. É uma entrevista, depois eu passo também o link da entrevista que a gente já fez com elas, uma das primeiras que a gente entrevistou. Mas voltando a você, nesse sentido, você me falou que, ou seja, a tua carreira, vamos lá para trás, né? Biologia, né? Ou seja, aí, como é que chama? Você falou gestão ambiental, né? Você chegou a fazer, né, nesse processo fiz também. Fiz gestão ambiental, fiz engenharia ambiental, tenho mestrado em genética humana pela USP. Genética humana. Isso. Toda essa trajetória não envolvia necessariamente algo vinculado ao terceiro setor, a ONGs do meio ambiente, por exemplo? Não. Era uma... O que estava na tua cabeça naquela época? Era o quê? Essas especializações para trabalhar na indústria, talvez? Então, na verdade, Marcelo, eu dei aula de inglês muitos anos, não só para executivos, para certificados internacionais, mas também para adolescentes. Nunca dei aula de biologia na vida, porque eu já tinha dentro de mim, voltando agora e vendo... eu já tinha dentro de mim aquela coisa de o que eu quero que o que eu faça mude a vida daquela pessoa com quem eu estou atuando. E quando me perguntavam por que você não dá aula de biologia, você dá aula de inglês? Eu falava, porque a aula de biologia, talvez eu vá mudar a vida de uma pessoa, não sei quantas que vão passar pelo meu caminho, mas se eu der aula de inglês, eu vou mudar a vida de todo mundo que tem contato comigo. Então, eu sempre fui uma professora de inglês muito entusiasmada em mostrar para os meus alunos que se você não aprender uma língua universal, você fica restrito ao mundo e não consegue interagir com o resto, né? Se você tiver acesso a se comunicar com as pessoas numa língua universal, você consegue mudar o mundo da sua maneira, do seu pedaço, com o que é possível, mas você consegue mudar o mundo. Então, eu sempre tive muito prazer também em dar aula de inglês. Aliás, tudo que eu fiz e faço na vida, eu sempre faço com muito prazer, Marcelo, demais. E me dedico. Eu te conheço já um pouco mais, além de muito prazer, que fica evidente, mas você é você também é muito disciplinada no que você faz, né? Que não necessariamente as pessoas que têm muito prazer conseguem juntar essas duas coisas, né? Eu vou te perguntar daqui a pouco um pouco sobre isso, sobre esse processo, porque é uma organização que consegue grandes recursos, por isso que eu fiz questão de dizer que um mamógrafo não é um preço de um lápis, né? Que é volumes de dinheiro, né? E de engajamento. Mas eu ainda quero puxar mais para trás para saber um pouco. Eu estou curioso para saber. Entendi o do inglês, faz sentido o que você está dizendo, ou seja, talvez estava num processo ainda inconsciente, mas e o que te fez ir para o ambiental na época? Você achava que era um caminho a percorrer, ou você achava que aquilo que você ia fazer, você ia continuar no inglês? Como é que era isso? Eu fui para o ambiental porque, na verdade, é também uma causa, né? O ambiental é óbvio que nós estamos em processo de extinção, a espécie humana está em processo de extinção. Se a gente não conseguir virar esse jogo, o final a gente já sabe qual vai ser. E eu também sempre tive essa coisa de que quando você se envolve com o ambiente, você está respeitando não o ser humano, que não é o principal, na minha concepção, não é o topo da cadeia. Aliás, até a gente nem entende como um ser inteligente pode fazer tanta coisa ruim, né, para as outras espécies e para o meio ambiente.
e o respeito por tudo que constitui o meio ambiente, por todas as outras formas de vida. Então, de novo, tinha já essa coisa em mim do que o que a gente faz muda o mundo e você precisa atuar no mundo como parte dele e não como olhando para o próprio umbigo. Na verdade, é isso, né? Você não pode olhar para o próprio umbigo. Você tem que interagir com tudo, não só com as pessoas, mas com o lugar que você mora, com respeito às plantas, aos animais, ao que... Esse planeta é incrível, né? Assim, quando você começa a pensar no planeta e como os organismos funcionam, como é a vida, é uma coisa mágica demais, é incompreensível isso para a gente, né? E como que a gente não está cuidando disso, como não cuida, às vezes, da gente também, com o respeito que a gente deveria ter por esse milagre que é a vida, né? E o planeta onde nós vivemos, com todas as integrações, com tudo funcionando direitinho. Se um lado não funciona bem, já afeta o outro, que afeta o outro, é incrível essa cadeia de vida, né? Me dá a sensação, Mina, que se você não entrasse no Américas Amigas, você já estaria envolvida, ou voluntariamente, ou fazendo a diferença mesmo na iniciativa privada, ou seja, não foi para você, o terceiro setor não foi para você uma meta, né? Você já tinha dentro de você a ideia de querer contribuir, mudar o mundo, como você falou. É curioso, no meu caso, não. Você falou essa coisa de empresa, eu lembro quando eu estava trabalhando numa multinacional, tinha uns 25 anos, já era gerente de marketing da Accenture, é uma grande empresa de consultoria, e eu falava, o que eu estou fazendo aqui ajudando as pessoas a vender mais iogurte, né? Nem era iogurte que se vendia, porque era uma consultoria, mas eu lembro que a imagem que eu fazia para mim é, por que eu tenho que convencer as pessoas a comprar mais iogurte, né? Você não precisa tanto iogurte, não precisa fazer tanto. E eu tinha essa aflição, mas eu achei que o terceiro setor seria o lugar onde eu deveria estar. Até, ingenuamente, eu achei que o terceiro setor estaria cheio de gente boa, bonzinhos, pessoas que é uma mentira, né? Você tem picareta em todos os lugares, né? Tem gente boa em todos os lugares também. Mas para mim, a minha trajetória, eu tinha isso claro que o terceiro setor era o lugar onde eu deveria estar, né? E eu vejo que no teu caso, não sei se você concorda, independente de se existisse ou não Américas Amigas ou terceiro setor, talvez você já continuaria nesse lugar, né? De ajudar os outros, de fazer as coisas melhor, mudar o mundo, como você falou. Você acha que é por aí mesmo? Ou você acha que cairia em algum momento uma ONG na sua frente, como aconteceu Américas Amigas? Não, eu acho que isso já estava realmente em mim. É engraçado que quando a gente começa a olhar, né, fazer uma retrospectiva, você vê que aquilo estava presente, né? Só não estava formalizado ainda, mas estava muito presente. E você teve na sua infância, adolescência, assim, atividades ou situações que você, olhando agora para trás, também você consegue enxergar como voluntárias ou uma coisa assim mais engajada em algo, no ritmo de criança mesmo, né? Sei lá, participar de alguma coisa. Você lembra disso ou não? Ou a tua infância foi mais... Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de ajudar. Eu nunca fui uma pessoa que me conformei de acordar e fazer uma rotina, e dormir, acordar, fazer a rotina. Eu sempre gostei de fazer coisas diferentes, como eu faço ainda hoje. Não me lembro de ver meu pai, meu avô sem um livro na mão. Então, na minha casa, a leitura era uma coisa muito presente. E eu eu me tornei uma leitora voraz, assim, muito cedo. De ler um livro a cada 2 dias, uma coisa assim. Eu acho que tudo isso faz a gente também entender melhor o mundo, entender melhor as pessoas, ficar maravilhada pela vida e o que é a vida, né? E tinha uma vez um médico há muitos anos me disse uma frase que eu sou assim, quem não vive para servir não serve para viver. Então, isso é uma coisa que está muito presente na minha vida. E isso não foi necessariamente porque teus pais te disseram algo por estilo, foi surgindo pela... Não, esse Halai, o que é a origem? A família do lado da minha mãe é húngara,
Húngaro, né? Aquela coisa, teve a guerra, dividiu a Hungria, então meu avô ficou com documentação rumeno, mas na verdade ele nasceu na Hungria, o lugar onde ele nasceu era Hungria, hoje é Romênia. E a família do meu pai veio de Portugal, mas de bem, bem antigo. Eles são de Minas Gerais, tinham fazendas lá, de Passos, na cidade de Passos, em Minas Gerais. Sei, essa coisa assim europeia pelos dois lados, mas a minha bisavó era indígena. Olha do só. lado português, Olha, que misturas que dão também, né? E aí você falou que tinha essa coisa da leitura, né? Que teus pais tinham isso. Você estudou, era em São Paulo? Vocês moravam em São Paulo desde a infância? Eu nasci em São Paulo, aos 6 anos meus pais resolveram mudar para o interior, e que foi uma experiência incrível também, essa coisa de construir cerca, cuidar de planta, cuidar de bicho que vinha vizinho e cuidava junto, fazer mutirão, sabe? Essa coisa bacana de juntar pessoas, vai para a casa de um, ajuda tudo que precisa, depois a semana que vem vai para a casa de outro. E fiquei lá até os 18 anos, quando eu saí para fazer cursinho e depois já entrei para a universidade e não voltei, né? Volto para lá, eu ainda tenho uma casa lá, mas para morar nunca mais. Sempre em São Paulo, morei em São Carlos, onde eu fiz biologia, e São Paulo. Entendi. E você, bom, muito legal essa história que a gente conheceu de você se candidatar, né? Sugerir, você que tinha que buscar alguma pessoa para o cargo, você se autoindicou, né? Quando isso aconteceu, o que te motivava? Porque você falou, dinheiro não era, você ia ganhar, né? Ou seja, o volume entre trabalho e dinheiro não estava equilibrado. Foi a causa? Foi o desafio? Ou seja, tem algo a ver a causa do câncer de mama? Era a experiência do terceiro setor? O que fez? O que você falou assim? Porque assim, eu não tinha tido contato com ninguém que tinha câncer de mama, nem câncer, na verdade. Hoje em dia, a gente comenta que todo mundo conhece várias pessoas, né? Amigos, parentes, então a gente vê a evolução do câncer, como ele realmente está afetando a sociedade. Mas eu acho que o que me comoveu foi a necessidade da Américas Amigas, ver que uma organização social precisava de alguém que conseguisse fazer aquilo direito e que, se eu não pegasse aquele papel, talvez a Américas Amigas não conseguisse uma pessoa que tivesse disposta a fazer o que eu me dispus a fazer. Eu acho que é isso. Entendi. Você via que não, talvez poderia ser não deixar de existir. Poderia. A gerente da Américas Amigas, na época, quando ela entrou na Américas Amigas, ela já tinha câncer de mama. Infelizmente, ela veio a falecer uns 2 anos depois que eu entrei. E ela precisava ser substituída para cuidar da saúde. Enfim, foi uma história assim, me recebeu com muita humanidade, né? Porque normalmente, assim, quando você vai ser substituída por alguém, pode haver, né, uma resistência, mas eu acho que ela, pela história de vida e por ela ter câncer, ela já me viu de uma outra maneira. Então, eu agradeço muito. O nome dela era Ana Cristina Ekman. Agradeço muito a maneira como a Ana Cristina me acolheu na Américas Amigas. Muito bom. E certeza que isso influenciou muito também o seu processo, né? E o fato de você continuar e estar lá. Mas Américas Amigas não é um nome típico, vamos chamar assim, para o que, né? Porque não fica claro que Américas Amigas tem a ver com câncer de mama e tudo isso. Existia uma intenção antes de que Américas Amigas fosse várias outras causas, ou desde o início foi a causa do câncer de mama? Pelo que eu entendi, sim, né? Que você falou que a embaixadora já fez ideia. Sempre foi a causa de câncer de mama, e a questão de chamar Américas Amigas foi porque era o Brasil e os Estados Unidos trabalharem juntos por uma causa, trabalharem no sentido de captar recursos que pudessem ajudar no Brasil. A gente não tem ações nos Estados Unidos, mas o Américas Amigas foi isso, as Américas sendo amigas para ajudar um país. E isso, pelo nome, talvez, reforce essa relação
que vocês têm com outras empresas ou empresários americanos no Brasil, em São Paulo? Existe uma continuidade dessa ideia do Américas Amigas focar prioritariamente em gente que língua inglesa, ou enfim, ou americanos, Não, mas assim, a embaixatriz, ela ainda me ajuda na captação, ela vem para o Brasil de tanto em tanto tempo, depois da pandemia isso ficou mais escasso, mas esse ano, por exemplo, ela já veio em abril, e ela, pelo ciclo de amizades de embaixada, ela tem contato com muitos empresários aqui no Brasil. Então, isso abre muitas portas para a gente, né? São amigos de longa data que ela acaba procurando e que também nos ajudam. Hoje em dia, Marcelo, as coisas estão assim, não é mais o dono da empresa que decide para onde vai o dinheiro e quais são as causas, né? Normalmente tem um instituto, tem uma fundação, tem o time lá de relações internacionais, enfim, não é mais, tirou, acho que até para tirar do dono essa coisa de que ele era procurado e não tinha, e ficava numa saia justa, né? Então, não é mais o dono que decide. Mas esses contatos que ela tem, que eles têm, né, ela e o embaixador Clifford Sobel, ajudam muito, lógico que ajudam, abrem portas e depois é com a gente, né? Mostrar, porque não é só abrir portas, você tem que mostrar que você age com transparência, com honestidade e com muita competência, né? Sim. Que dinheiro não cai do céu para ninguém. Então, não adianta ser amigo do amigo se você não tiver competência, não tiver resultados e não fizer tudo muito bem feito e com muito impacto, que é o que a Américas Amigas faz. Sim. Quando você chegou na Américas Amigas, já tinham já tinham feito doações de algum mamógrafo ou isso começou depois? Já tinha, acho que tinham 5 mamógrafos doados, mais ou menos, por aí. Não tinha. Como é que foi você chegar, sentar nessa cadeira e dizer assim, onde eu vou conseguir dinheiro para um próximo mamógrafo, né? Como é que foi esse momento de você chegar? Você lembra disso? Eu acho, foi tão natural, Marcelo, eu nunca me apavorei, nunca me estressei, nunca achei que eu não fosse dar conta. Foi tudo muito natural. Eu acho que nesse ponto eu sou uma pessoa assim, que tá aqui, o que tem para fazer, vamos fazer. E pronto, né? Não fico pensando muito nas dificuldades, nas barreiras, vamos lá, tem que fazer. Então, eu acho que foi assim. No começo, eu nem ajudava tanto na captação, porque eu tomei pé da Américas Amigas. Nós começamos depois esse curso de captação. Depois, em 2015, nós mesmos passamos a doar os exames. Primeiro mamografia, depois ultrassonografia, consultas, biópsias, anatomopatológico, imunohistoquímica. Hoje em dia a gente entrega a mulher para o setor público de saúde com todos os exames feitos, já diagnosticada. Isso deixa a mulher, encurta o caminho dela, a jornada dela, com certeza, mas também coloca ela como uma lista de prioridade no SUS, porque ela já tem câncer, ela está diagnosticada, né? Claro. E com isso a gente aumentou muito o impacto do que a Américas Amigas faz e do quanto nós conseguimos ajudar efetivamente as pessoas, né? Nós damos diagnóstico em 18, 20 dias, tentamos ao máximo não passar de 30 dias, é lógico que às vezes a própria pessoa falta uma biópsia, falta uma consulta, tem que ser reagendado, mas temos essa meta de seguir a lei dos 30 dias, que o diagnóstico, desde a suspeita até o diagnóstico, não pode passar de 30 dias, para que depois, ao chegar ao Serviço Público de Saúde, ela não demore mais que 60 dias para iniciar o tratamento. Isso é a diferença entre você ser curada de câncer ou morrer de câncer, ou morrer de um outro câncer metastático que teve como origem primária a mama. Eu te conheço um pouco também nesses últimos anos e vejo, e vai bater com o que a André está. A André Garcês comentou o seguinte aqui, Mirna. Bom dia, quem acompanha o trabalho que a Mirna realiza na Américas Amigas sabe o quanto ela se dedica em todas as áreas e ainda faz constantemente trabalho de busca de doações. E é esse lado, porque a gente sempre se falou sobre captação, e eu vejo, como você acabou de descrever agora, né? Você tem essa visão clara da captação
e as ações vão ser feitas, mas você tem uma visão clara de todo o procedimento da ação direta, né? Do que está sendo o atendimento em si. Isso é um trabalho dobrado, no mínimo, né? Então, existe essa característica, você consegue botar o chapéu da captação uma hora e depende desse chapéu, né, do processo, né? A minha questão, e aí puxando um pouco ainda, um pouquinho nesse comecinho do seu período aí na América, tudo bem, então quando você chegou já tinha 5 mamógrafos, você já entrou no pique de vamos lá atrás demais. Mas teve algum momento que você se chacoalhou, né, emocionalmente, sei lá, quando você entregou o primeiro mamógrafo, ou quando você viu que você salvou alguma vida, enfim. Tenta lembrar, vamos ver se junto a gente consegue dizer, quando foi um momento que você teve, nossa, agora está claro para mim que eu estou no lugar que eu teria que estar. Porque eu entendo no sentido dos processos, a gente sempre acaba trabalhando isso, mas deve ter algum momento que parece que é uma chavinha que muda, né? Que você fala assim, nossa, isso aqui aconteceu e agora eu sei que eu estou fazendo a coisa certa. Você consegue lembrar de um momento assim? Eu falo, Marcelo, que nas ações que nós fazemos na carreta, em unidade móvel, e agora a gente está construindo uma segunda, vai ter mais uma unidade móvel, o que a gente ouve de Deus lhe pague, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te ajude a continuar conseguindo ajudar as pessoas, é uma coisa muito emocionante, sabe? Vivenciar a carreta, por isso que eu estou lá o tempo todo também. Né? Claro, Vivenciar a carreta é uma coisa que é maravilhoso. A gente vê o que acontece, o quanto essas pessoas precisam da gente, o quanto elas são agradecidas, o quanto a gente está fazendo diferença na vida delas e o quanto a gente tem que buscar fazer cada vez mais. São pessoas que às vezes não sabem dizer nem a própria idade, por incrível que pareça, né? Então, não é só cuidar da saúde, é acolher, é tratar aquela pessoa com respeito que todo ser humano merece, independentemente da posição em que ele está. E a hora que ele sente que ele está sendo tratado com respeito igual se ele fosse, sei lá, uma outra pessoa numa outra posição, ele sente isso. E você sabe que como a gente tem médicos laudando na carreta, os médicos que gostam de estar com a gente, eu digo que com certeza o que faz diferença para um radiologista é o ambiente que ele fica numa sala escura laudando, num laboratório, em algum lugar assim, numa empresa, e ele está lá ouvindo, Deus te abençoe, Deus te ajude, muito obrigada pelo que você fez por mim, sabe? Falo que a gente está... E eu acredito, como poliana, holística, assim, o universo trabalhando a favor das organizações, sabe? Assim, só entra gente de bem no nosso caminho, tudo acaba dando certo, os perrengues existem, as dificuldades existem, mas tudo se resolve, e eu tenho certeza que não é só a gente fazendo isso, sabe? Eu tenho uma equipe incrível que trabalha comigo, incrível mesmo, mas é o universo também conspirando a favor, porque você fica naquela vibe de que tá tudo para dar certo e tudo para ajudar. Então, não tem como dar errado, Marcelo, não tem. E é legal ouvir isso de você, como você fala, porque eu percebo já de outras conversas nossas, né, nesses trabalhos da mentoria, o processo todo de alguns anos, que você, e aí estou falando de novo, não é para rasgar a seda, mas porque é fato, né? Você é das poucas pessoas que eu conheço da área que tem a ver com captação, que você está sempre de boa. Tem um problema, tem a dificuldade para enfrentar, mas vamos fazer, né? É muito comum as pessoas que lidam com captação de recursos, né, caírem, às vezes, na desesperança, na dificuldade, não vamos conseguir, é muito dinheiro, é muito... E você sempre fala com tranquilidade sobre o que precisa ser feito, sobre os milhões que vocês acabam indo atrás. Isso provavelmente agora ficou mais claro, que você tem essa consciência de que o universo conspira a favor, né? Então, não há inimigo aqui, né? Vamos em frente que as coisas vão acontecer. Que bacana, muito bacana mesmo saber isso de você. Nessa linha já me respondeu que é isso, né? Você é alimentada pelos Deus lhe pague, que as pessoas falam, né? Agora, é isso onde eu queria chegar, porque eu acho que tem alguma espécie de alimento. Eu lembro também, quando eu trabalhei uma época, eu tinha um período que eu trabalhei no governo do estado e eu achava muito burocrático o que eu estava fazendo lá. Era um trabalho muito legal, porque ajudar a formar jovens, né, na área técnica, enfim. E eu estava achando muito chato, Mirna, muito chato. Eu estava prestes a sair, até que eu fui na entrega de diplomas de uma turma que se formava nesse processo todo.
aquilo me alimentou para mais 20 anos, se eu quisesse, né? Porque a felicidade daquelas crianças, daqueles adolescentes, né? Recebendo o diploma, a importância que aquilo tinha, né? Então, eu acho que é isso, né? Que você falou do médico. Tem que ter um lado onde a gente vê o efeito do que a gente está fazendo. Às vezes a gente fica lá no laboratório, no escritório, né? Nesses lugares e não tem noção do efeito que está causando. Então, agora fica mais claro até o porquê do teu desejo de participar dessas carretas, né? Onde é que elas estão agora? Atualmente a carreta está lá em Minas Gerais, porque ela passou por um processo de manutenção e nós já estamos nos preparando para a próxima ação. Em fevereiro, nós fomos para Minas Gerais, para Montes Claros. Muita carência, muita falta de exame, câncer, estão vindo agora os resultados das biópsias. Eu acho que vai ter um número significativo. Em média, nós encontramos um câncer de mama a cada 160 ou 170 mamografias que nós fazemos. Isso é um número muito alto. É um número altíssimo, né? E lá vai ser mais alto ainda. Então, a gente vai sempre buscando procurar associações que atuem naquele local, com várias causas, na verdade, pode ser qualquer causa, porque se a associação ela for séria, ela conhece a realidade local, ela conhece a carência, ela tem os contatos das pessoas que precisam de ajuda, se a educação são as mães das crianças, enfim, se é violência contra a mulher, não importa a causa. Então, eu gosto muito também de trabalhar com outras organizações, porque a gente se complementa, sabe? E a gente cresce junto. Lá em Montes Claros foi com a Fundação Sara, por acaso, não? Não. Lá nós trabalhamos com a Secretaria da Saúde, que teve um papel incrível, a Secretaria da Saúde de lá, porque, por incrível que pareça, eles tinham uma lista dos casos urgentes, urgentíssimos, e isso ajudou demais. Legal. Não é toda secretaria que tem essa abertura, sabe? Aliás, é raro. De todas com as quais nós trabalhamos, essa foi a melhor até o momento, a que mais interagiu e que estava lá realmente junto com a gente. Legal. E, Mina, qual é o próximo desafio em termos de organização, ou financeiros, ou de meta? Qual é o próximo desafio que você tem pela frente agora? Então, nós temos o desafio de fazer essa carreta trabalhar muito, essa que está sendo construída. A ideia de que ela ande mais pelo Norte e Nordeste, onde a carência é maior. Nós temos grandes projetos no Nordeste, na Paraíba, no Ceará, em outros estados. O Norte, quando nós fizemos a temporada Amazônia, com a ajuda da farmacêutica Daiichi Sankyo, nós fizemos a temporada Amazônia e depois fizemos o Outubro Rosa aqui em São Paulo, mais ou menos 3 meses de atuação dos dois locais, mais ou menos o mesmo número de mulheres e com números parecidos de achado de câncer. Então, essa questão de que na Amazônia não tem câncer de mama ou é menor a incidência de câncer de mama, eu até falei isso para a nossa presidente hoje. Para Américas Amigas, isso não é uma realidade, porque o que nós encontramos lá, nós encontramos aqui. Por isso que eu quero muito voltar para a Amazônia. Agora fomos para cidades maiores, porque os desafios eram muito grandes, nós não sabíamos exatamente o que nós íamos encontrar, mas agora que nós já temos essa experiência de atuar na região amazônica, eu quero ir mais para o interior, longe das capitais, para ajudar, porque eu sei que tem muito câncer lá e que as mulheres estão sem a possibilidade de fazerem esses exames. Então, a carreta é um grande desafio, a captação é um desafio de todo dia, né? Todo dia a gente começa, de alguma maneira, captando, e tem que ser assim. Dados, estamos nos organizando muito para começar a publicar esses dados, fazer estudos. Já tenho oferta de empresas que podem nos ajudar financeiramente a analisar esses dados. Isso vai mostrar o impacto, mas também vai trazer esclarecimento sobre o câncer de mama, a situação de câncer de mama, porque a gente atua em todo o Brasil, então a gente tem um volume bom de dados. E a partir do momento que nós começamos a doar as biópsias também, que foi em 2021, agora a gente tem as evidências para publicar estudos também.
né? Ok. Eu tenho as análises patológicas, eu tenho como, não é como dizia um professor meu da engenharia ambiental, papel aceita tudo, né? Então você tem Sim, que falar, mas você tem que ter como mostrar que realmente aquilo é aquilo. E a gente está legal. se organizando muito fortemente para isso também. Tá. Bom, estamos chegando ao final, ainda tem um restinho que eu queria te fazer uma pergunta, que é, aí a gente vai finalizando, mas a pergunta é, te conhecendo, ou seja, você sei que é uma organização enxuta, né? Apesar de, quando a gente escuta falar, sabe, que tem tarefas pelo Brasil inteiro, as frentes, os mamógrafos, as carretas, mas eu sei que é uma equipe bastante enxuta. Inclusive que você também, não sei como é que está hoje, faz um tempinho que a gente não se falava, mas usava também os dois chapéus, né? Captação e gestão. Como você tem administrado isso, esses dois chapéus especialmente, né? A parte da gestão propriamente dita e captação, o que você tem feito? Como é que vocês têm se organizado para isso? É assim mesmo? Continua é a função da Mir nessas duas coisas mesmo? O que você nos conta a respeito? Sim, Até para lembrando sempre, né? O pessoal que nos assiste estão também gestores de organizações e o tema tem bastante nessa linha, né? O que você faz que você acha que deveriam fazer, o que você faz que não deveriam fazer, né? Um pouco isso. eu acho que em relação à gestão e captação também, Marcelo, eu tenho que, agora não é rasgar seda, né? Mas assim, o selo do ar foi muito importante para nós, porque é o que você sempre fala, ele vai te mostrando os caminhos, e a hora que você busca aquilo, você traz aquilo para a sua organização se torna melhor, né? Então, em relação aos conselhos, em relação à maneira de contratação, nós contratamos o ano passado uma assessoria para organizar, nos ajudar a organizar a área de captação, porque ela é feita de uma maneira intuitiva, lógico, com uma certa organização, mas não com uma estruturação de uma área. Agora, essa área está quase toda estruturada. Continuamos em busca de uma pessoa de captação que possa ajudar a Américas Amigas. Não é difícil, não é fácil. Nós estamos buscando essa pessoa desde o ano passado. Às vezes a pessoa tem a outra causa mais dentro do coração, às vezes ela não mora em São Paulo, às vezes ela não tá exatamente preparada para aquilo que a gente precisa e para o volume de captação que a gente precisa. Então, nós não encontramos ainda, mas o selo do ar me ajudou demais. O processo do Melhores ONGs ajudou infinitamente. Eu sou muito grata a vocês por isso e recomendo todas as organizações que entrem nesses processos, porque faz muita diferença. Aquela coisa de uma empresa falar assim, preciso de um documento, de uma comprovação tal, e você tem aquilo lá na sua nuvem, porque já foi organizado, já foi feito, é muito bacana, sabe? Então, Américas Amigas, eu sou financeiro, administrativo, captadora, escrevo os projetos, acompanho os projetos, agora a gente tem a navegação de pacientes, né, que é outra coisa incrível que nós introduzimos em 2022 e que faz muita diferença. E assim, né, ser gestor de organização social é se virar nos 10, não é se virar nos 30, é conseguir fazer isso sem deixar as pessoas que estão ao seu lado enlouquecidas e conseguir ter uma equipe tão bacana e tão coesa como da Américas Amigas, embora de poucas pessoas, que te leve a fazer isso. E também uma direção, uma presidência como que eu tenho a sorte de ter, que confia em mim e que me dá liberdade de trazer ideias e de buscar caminhos. Eu acho que isso assim, é um alimento para a alma, sabe? Você não ser simplesmente mandado, mas você ter liberdade de você fazer o que você acha que precisa ser feito. Lógico, sempre levando para aprovação, hierarquia, tudo isso, mas fazer o que você vê. Eu que ando pelo Brasil, eu vejo as necessidades, eu sei onde está, onde a gente precisa atuar. Eu não poderia estar subordinada a alguém que não conhece a realidade e falar vai para cá, vai para lá. Isso a nossa presidente, Andréa da Veiga Pereira, me dá total liberdade, e a Américas Amigas cresceu muito no momento em que ela se tornou presidente
e eu pude começar a atuar com mais liberdade e mais segurança para levar a Américas Amigas para onde ela está hoje em dia. Legal. Eu ia finalizar, mas eu acho que você deu um gancho agora para uma última pergunta que eu quero fazer para você, né, sobre essa relação sua com a presidência, e também você falou sobre o conselho, né, os conselhos. Então, sim, como que é, e acho que isso é muito interessante, porque a gente tem batido muito nessa tecla a partir do selo do ar, da certificadora, no prêmio também, e a gente quer forçar mais ainda essa conversa de contar com conselhos bem estruturados, para que não seja aquela questão de só, né, ter uns nomes lá só para aparecer, para estar no estatuto ou para estar no site, né? Como é que é essa relação mesmo, né, de confiança, de utilizar bem o conselho. Me conta essa experiência sua, porque a presidência, apesar de também não ser conselho, mas tem a ver com essa gestão distanciada, mas ao mesmo tempo próxima, né? Eu entendo que você tem essa coisa boa, mas tanto com o caso da presidência, como também com o conselho. Me conta um pouco disso, como é que está essa relação. Os conselhos, eles são muito importantes, né? À medida que nós entregamos os resultados, discutimos questões, por exemplo, conselho fiscal. Nós agora mudamos de auditor, porque precisa ter uma mudança de tantos em tantos anos, mudamos de contabilidade, então tudo isso foi feito com a ajuda do Conselho Fiscal. Nós temos um conselho consultivo, temos conselho técnico-científico. É difícil encontrar conselheiros, Marcelo. O Instituto do Ar, o Selo do Ar, o Melhores ONGs, eles falam, não, você tem que trocar de conselho de tanto e tanto tempo, as pessoas têm que se movimentar, tem que ter diversidade, isso a gente tem, mas não é fácil você encontrar pessoas que estejam numa fase profissional em que ele está muito preocupado com a carreira dele, porque o muito jovem, ele está construindo a carreira, ele não tem tempo de ser conselheiro, e que possam se dedicar a causas sociais, a organizações sociais. Então, essa rotatividade ela não é grande como vocês sugerem que deveria ser, e também porque a gente não pode ter, Marcelo, gente que venha para causar, queira mudar tudo, chega do nada, cai de paraquedas, e não, acho que não é assim, é assado. Então, precisa ter uma sinergia muito grande entre presidência, gerência e os conselhos, né? A gente tem isso. No Conselho Técnico-Científico, nós temos a doutora Simone Elias, que é da Unifesp. Eu vou me encontrar com ela agora nessa semana para discutir o que está na minha cabeça. Ela tem experiência em poder público e tem experiência no privado. Então, essas pessoas elas são muito ricas, porque não adianta eu ter só uma pessoa do privado que não conhece a realidade da mulher lá que precisa vender bolo na rua para poder dar comida para o filho de tarde, entendeu? Então, a gente precisa de pessoas que conheçam a realidade do Brasil e do brasileiro. E eu tenho muita ajuda nos conselhos em relação a todos esses aspectos. Legal. Eu aproveitei esse gancho porque realmente nos últimos... O Instituto vai fazer 12 anos, né? E há 25 anos a gente criou a BCR, que também... esse ano faz 25 anos, que lá atrás era justamente criar uma cultura de existir em áreas de captação de recursos. Há uns 12, por aí, 10, enfim. Criar uma cultura de doação, movimento pela cultura de doação. E eu estou sentindo, e tenho conversado com pessoas, que acho que a gente tem agora também criar uma cultura, reforçar, mas reforçar, estimular uma cultura de fortalecimento desse papel dos conselhos e dos conselheiros. É o que você falou. Não pode ser aquele que vem para causar, porque aí atrapalha em vez de ajudar, né? Mas também não pode ser aquele que consta só no papel, tem um lugar para ele. Talvez, inclusive, uma dinâmica que a gente quer começar a trabalhar de formação de conselheiros também, especificamente conselheiros para o terceiro setor, porque conselheiros para a iniciativa privada já tem formação, estilo, os parceiros, amigos nossos, pessoal do IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Nos Estados Unidos, por exemplo, conselheiros de terceiro setor, eles já sabem que eles entram para doar também. Ou seja, uma espécie de chancela, de pedágio. Chegou, entrou e já pergunta. É típico isso. A quanto que os outros conselheiros doam para essa organização que eu estou entrando? Se fazer uma doação próxima. Então, é uma cultura que levará muito tempo no nosso caso. Mas eu perguntava um pouco por isso, porque eu acho que tem essa figura e acho que reforça essa ideia de que vale a pena a gente continuar cutucando aí, desenvolvendo um pouco essa ampliação. Mina, um prazer enorme. Eu adoraria que todas as outras entrevistadas e entrevistados fossem no mesmo nível de engajamento e dedicação que você tem,
para mim é uma mistura muito boa, porque eu conheço gente que é muito engajada, mas não é tão técnica, e gente que é muito técnica, mas não é tão engajada. Acho que você tem uma mistura muito boa, que é um prazer para mim, espero que para quem nos assistiu, ou quem esteja nos assistindo no gravado. Queria, então, agradecer, antes de falar de você, mas agradecer as pessoas que estão nos assistindo, justamente reforçar que toda terça-feira tem essas entrevistas que a gente faz, vai ser assim o ano inteiro, no mínimo, provavelmente nos próximos anos também, mas eu me comprometo agora, pelo menos até o final do ano, com isso. Todas as entrevistas estão no nosso canal no YouTube. Você procura Certificadora Social YouTube, ou Instituto do Ar YouTube, você vai chegar lá. Para se inscrever, você também consegue a partir do site e no próprio canal do YouTube também, quem não está inscrito ainda. E acho que foi o que eu precisava falar. Até a próxima terça. Deixo então a palavra para você, Bina. Primeiro, te agradecer muito, foi um prazer estar aqui falando com você, te conhecendo um pouco mais. Já te conheci um pouco, mas agora conheço um pouco mais e as suas motivações, né? Sempre é bom também saber das pessoas o que nos faz querer melhorar sempre, né? Então, queria realmente agradecer a sua presença e deixar com você as últimas palavras. Fica à vontade. Agradecer também você, Marcelo, pelo convite, a todo mundo que está aqui nos vendo, os que vão nos ver depois pela gravação. A dizer novamente que ser de uma organização social, ou ser de um terceiro setor é um presente para todo mundo que se envolve, seja como voluntário, seja como funcionário, colaborador, enfim, e que para as pessoas que têm uma situação, que tiver um emprego, doa alguma coisa. Não precisa ser para Américas Amigas, não precisa ser para o câncer de mama, tem muitas causas, tem muitas organizações sérias, muitas organizações competentes. Escolhe uma e doa, mesmo que seja doar R$10 por mês. Mas faz isso vai te fazer feliz. Vai te deixar maior em termos de o que você está fazendo aqui, né? O que você está fazendo nessa sua existência aqui na nossa terra. Pode durar 80 anos, 90 anos, não sei, mas faz alguma coisa, né? Às vezes você não pode atuar diretamente numa organização, mas acompanhe o que as organizações estão fazendo e dá uma ajuda, mesmo que seja pequena. Cria esse vínculo, cria essa cultura de que juntos nós somos mais fortes. Américas Amigas é isso, né? Américas Amigas juntas contra o câncer de mama. Juntos nós somos fortes, mudamos a realidade em todas as áreas, política, social, e a gente precisa trabalhar para isso, não só para fazer pelos outros, mas para dar sentido para a nossa existência nesse tempo que nós estivemos aqui. Que final maravilhoso. Eu tenho que ficar quieto, não posso falar mais nada. Um grande abraço para você, Mina. Até a próxima. Para todos também que nos assistiram aqui, agradeço. Espero vocês nas próximas terças, nesse mesmo horário. E a gente se vê então. Até lá. Tchau, Mina. Obrigado, viu? Tchau. Tchau.